Bom, meu nome é Roberto Martins, eu sou astrônomo. O que eu faço? Eu sou pesquisador, o que eu faço hoje é o estudo do sistema solar. O que é do sistema solar? O sistema solar tem uma quantidade de corpos e uma variedade enorme de objetos, mas a gente concentra hoje nos objetos do sistema solar exterior, ou seja, aqueles que ficam lá na fronteira externa do sistema solar, né, os mais longe. Ali existe um grupo de objetos que se chamam objetos transneptunianos, e esses objetos são pouco conhecidos porque foram descobertos há pouco tempo. E foram descobertos há pouco tempo porque eles estão muito longe e são muito difíceis de observar. A gente só chega a observar hoje porque a tecnologia avançou o suficiente para que a gente consiga observar esses objetos. E por que a gente estuda isso? A gente estuda isso porque esses objetos contêm informações sobre a origem do sistema solar. Né? Um dos grandes problemas da astronomia, eu não acho que é só da astronomia, eu acho que é da ciência em geral, é o problema das origens. Né? Qual é a origem qual a origem da vida, a origem do universo, a origem da Terra. E uma das origens é como é que foi a origem do sistema solar. Né? Então, essa pergunta, que é uma pergunta assim, que eu digo de natureza fundamental, atrás dela, a gente, para chegar a uma resposta dela, tem que olhar o que existe hoje. Então, tem que olhar os objetos que guardaram a memória dessa origem. E os objetos que estão longe, por eles terem sofrido pouca influência do sistema solar interior, de vários efeitos que o Sol exerce sobre esses objetos, eles acabam guardando essa informação. Bom, e onde é que isso começa, né? Onde é que começa meu interesse por essas coisas? Voltando lá atrás, na minha adolescência, né, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre fui muito curioso, e isso me levou a procurar sempre a ler bastante coisa de divulgação científica. Eu vivi uma época em que havia muitos livros de divulgação científica, e em particular tem o George Gamow, que foi um astrônomo russo, que é um dos descobridores do Big Bang, né? Da ideia do Big Bang, e ele escreveu uma quantidade enorme de livros de iniciação científica, de divulgação científica, que eram de uma qualidade espetacular. E por acaso esses livros eram editados no Brasil, eu descobri isso e li esse negócio todo e mais muitos outros. Então acho que meu interesse por ciência apareceu a partir daí, dessa leitura, quer dizer, se desenvolveu a partir dessa leitura. Onde é que apareceu, eu não sei, uma curiosidade que vem desde a infância. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, alguns cultivam, uns cultivam mais, outros menos, né? Na realidade, a minha trajetória é um pouco diferente da física, porque eu comecei, na verdade, quando eu terminei o curso secundário, na verdade eu fui fazer engenharia. Então eu entrei na escola de engenharia, e depois de 2 anos de engenharia eu descobri que eu não queria fazer engenharia, né? Achei aquele negócio muito chato e passei para física. E fazer física, entrei no 3º ano de física e acabei terminando a minha formação em física. Depois da física fiz o mestrado, fui para o ITA na época. Na época era muito bom que a gente era contratado, a gente não era bolsista, né? Então fui contratado pelo ITA como professor, fiz o mestrado lá, depois de algum tempo batalhei um pouco para conseguir sair para um doutorado, fui fazer um doutorado no exterior, fiz na França, em Paris. Bom, depois voltei e estou aqui no Brasil desde então. Eu acho que uma influência que eu tive forte, eu acho que a minha história é meio particular, porque na verdade meu pai era professor. Meu pai era professor na escola de engenharia e ensinava mecânica, né? E mecânica é a área que eu trabalho hoje, entende? Então eu tive uma influência muito grande do meu pai, certamente,
E, então a minha carreira foi influenciada, certamente foi muito influenciada por esse tipo pelo que eu tinha dentro de casa, pelas conversas que eu tinha, etc. Sempre me impressionou muito as escalas de medida da astronomia, né? As distâncias enormes, os tempos enormes. Eu acho que isso me influenciou mais do que a parte estética, digamos, né? Tanto que meu interesse inicial na astronomia foi muito mais pela parte de matemática da astronomia do que pela parte observacional. Agora, nesse ponto, a minha carreira sofreu uma reviravolta completa, porque eu fiz doutorado em matemática, voltada para problemas astronômicos, e quando eu voltei para o Brasil, como estava sendo inaugurado o observatório, era aqui em Itajubá, não é? O primeiro observatório brasileiro, eu resolvi observar, sair para a parte observacional. E eu entrei firme de cabeça nessa coisa e acabei olhando a astronomia sobre esse aspecto, talvez que é bem mais assim romântico, mais estético, né? Que é a parte observacional, porque realmente quando a gente num telescópio grande, quando a gente olha o Saturno e vê aqueles anéis, aquilo ali é uma coisa que eu acho que não é indescritível. Eu me lembro assim da primeira vez que eu vi num telescópio de 1,60 m lá, que é um telescópio grande do ponto de vista que a gente está acostumado a ver e tal, e a gente vê os anéis de Saturno, parece aquela fotografia que hoje a gente vê de sonda espacial, né? Aquela coisa, é uma joia realmente, o pessoal brinca que é uma joia o Saturno, e realmente, a gente olha aquilo, é uma coisa inesquecível. Então eu acho que essa parte romântica aparece quando a gente observa, né? E não é só isso, não é só a estética, é também assim a ideia do desafio, né? Porque a gente, quando vai observar uma coisa em astronomia, a gente quer ver um pouco além do que é usual, porque a gente está fazendo um trabalho de pesquisa que é uma novidade. Então a ideia de pensar a maneira de fazer, de como usar a instrumentação existente e como conseguir com aquilo alguma coisa melhor do que a gente está acostumado a ver na literatura. Eu acho que esse desafio eu acho que é interessante, quer dizer, mais é diferente de um problema teórico que a gente senta e tem um problema para resolver. Então a gente também tem um desafio, eu quero resolver aquilo. Agora, ali no observatório, a gente tem aquilo que é resolver aquilo naquele momento, do jeito que está, com as condições que tem, e eu acho um espetáculo. É uma coisa super agradável, que realmente é uma compensação enorme que a gente sente. Tanto que eu gostei tanto que eu acabei, apesar de toda a minha formação ser bem teórica, eu acabei tendo hoje um gosto especial pela observação, e é o que eu faço hoje. Quer dizer, toda coisa que eu falei no princípio de observar os planetas, os corpos, né, mais distantes do sistema solar. Isso é um desafio, uma coisa muito difícil de fazer. E então entra nessa história. Quer dizer, hoje o desafio é conseguir observar uma coisa muito difícil de observar e com um método muito diferente, né, muito inovador, que permite que a gente tenha informações que não se tem normalmente, né? É o trabalho que a gente faz hoje e tem tido um resultado, um sucesso razoável. Quer dizer, a gente tem conseguido resultados muito interessantes fazendo esse tipo de trabalho.